também é necessário a gente estudar, né? O que o próprio Lutero nos diz sobre as motivações que o levaram a protestar contra o papado, contra a doutrina católica. É preciso estudar a sério o Martinho Lutero, para descobrir exatamente quais são as raízes históricas, né, do luteranismo. E, assim, que peso que teve a corrupção moral, né, do clero católico nessa revolta protestante, porque nós não negamos, né, meu bem, essa corrupção do clero. Nós sabemos, São Francisco de Assis foi no tempo dele, né, há 800 anos atrás, né, São Francisco de Assis, né, antes de Lutero. Muito antes, exatamente, né? Mais de 300 anos antes de Lutero. Já tinha visto coisas erradas. Exatamente, né? E denunciou, e falou. Então, mas o que ele fez? Ele reformou a igreja por dentro, né? Aquele chamado, inclusive, uma live que foi ao ar ali no dia da semana de São Francisco de Assis, do dia de São Francisco de Assis, semana do dia 4 de outubro, né, meu bem? E nós falamos, inclusive, que São Francisco de Assis não é aquele santinho que abraçava a árvore, bobinho, que pulava igual uma gazela nos campos, não. São Francisco de Assis é um homem cheio de doutrina, de fortaleza, de dignidade, e São Francisco, né, na sua época, ele percebia a corrupção do clero, né, essa corrupção moral, esses problemas que o ser humano tem dentro dele. Porque a igreja é santa, mas ela é composta de membros, de homens que também são muitos santos, inclusive a gente tem aqui vídeos semanais falando sobre os santos da igreja. Cada semana a gente conta a história de um santo, são muitos santos, né? Se a gente fosse fazer uma lista assim, com os principais, daria cerca de 5.000 santos, tá? Mas também a gente tem aí as pessoas que denegriram, né, a igreja. Nós vamos fazer assim, Carol, quando a gente for fazer um intervalinho do bloco, aí a gente lê comentário, tá? A gente não vai ficar lendo o tempo todo, então, senão... É que chegou uma figurinha, mas eu não consigo ver o que é. Mas a gente vê depois, né, no intervalo, senão a gente fica se perdendo muito aqui, saindo até perde a linha do raciocínio, tá? Então, tinha corrupção moral no tempo de Francisco? Tinha. O que ele fez? Tinha corrupção no tempo de Lutero? Tinha. O que ele fez? Foi completamente o oposto. Tem corrupção moral nos tempos de hoje? Tem. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos rebelar contra a igreja? Vamos fundar novas igrejas? Não. Né? Nós temos que ter outro tipo de atitude com a igreja que é mãe e mestra. Né? A gente tem que amar o papado, santa, né? Que a gente tem que amar a Santa Igreja, a gente tem que dar a vida pela Santa Igreja. Amar o Santo Padre, né? Exatamente. E quando a gente percebe coisas como agora esse bispo, esse cardeal lá de Luxemburgo, com essas ideias malucas, ridículas, em relação à união homossexual, a gente tem que denunciar mesmo. Você leigo, né? Todo o respeito que a gente tem pelos sacerdotes, que são homens ungidos, mas temos que denunciar, não podemos ficar calados. Jamais falar mal, né? Jamais denegrir, isso jamais. Isso não significa que a gente vai se rebelar contra a igreja. Por isso que estamos aqui, né? Fazendo também essa live e lendo essas notícias para vocês, como nós lemos aí no início da live. Se você está chegando aqui agora, perdeu, depois pode voltar. E você que está, né, assistindo gravado também, já conferiu aí essa notícia do presidente da Conferência dos Bispos de toda a União Europeia. Nós aqui somos os primeiros a fazer apologética católica. Né? Queremos fazer apologética católica, queremos converter as pessoas para que elas se tornem católicos. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem da igreja, para falar mal da igreja, as coisas existem, e as coisas que existem a gente também não pode se calar, né? Não pode se calar. E por isso que é importante, como a Carol estava falando, a gente estudar quais foram os reais motivos que Lutero teve para fazer essa reforma. E isso ele deixou em vários escritos. E parece que os luteranos modernos, eles meio que querem apagar a história, aquelas conversas que Lutero tinha, conversas de mesa, né, que se chama, e que foram anotadas, foram e tudo mais, foram registradas. E as próprias cartas também de Lutero, vamos esquecer isso e tal, vamos dizer que a causa era mais nobre. A causa de Lutero não era nobre. Essa que é a verdade. A gente vai tentar, durante a live de hoje, ir falando um pouco mais sobre isso. Então, para compreender quem foi o homem Lutero, o diabólico Lutero, por trás da reforma protestante, é preciso saber como ele pensava. Então, a gente tem que entrar no pensamento de Lutero, e não no pensamento dos luteranos de 2022. É diferente.
O Lutero não era luterano, certo? Lutero tinha um pensamento diferente. Então, quais foram as influências filosóficas que ele teve nas universidades alemãs da época, nas universidades que ele frequentou quando ele era jovem? É preciso entender o que foi o nominalismo e como essa postura filosófica, apesar de nos parecer hoje como uma velharia medieval, permanece ainda bastante atual, fermentando em silêncio muitos debates e ideologias até os dias de hoje, né? Exatamente. A reforma, né, entre aspas, protestante, ela seria impensável sem o ensino moral decadente lá dos séculos XIV e XV, quer dizer, que antecederam a reforma protestante. Né? E, assim, essa obscuridade teológica, na verdade, que pairava sobre as disputas acadêmicas lá dessa época. Muitas vezes até estéreis, né? Quase sempre carregadas assim, de jogos de linguagens, enfim, inúteis. Né? Então, nesse clima aí de incerteza e uma doutrina vaga, essa aqui é a verdade, que contaminava todas as escolas de então, é que a inteligência de Lutero teve aí as suas primeiras aspirações, e cuja formação, né, de Lutero será marcada decisivamente pela tendência antimetafísica e anti-intelectualista do nominalismo, como o Raimundo falou, essa corrente aí filosófica do nominalismo. Né? Que veio dos professores que ele teve, né? Exatamente. Então, pode até parecer um tema difícil, né, para você estar estudando assim essas palavras, mas não é, tá? E é muito necessário a gente se aprofundar nessas influências aí que deram forma ao pensamento, né, de Lutero, que é o pai dessa deforma protestante. Né? E aí serviram também de inspiração, né, de fundo aí para muitas das suas teses contra a Igreja Católica. Hoje em dia a gente costuma dizer assim, né, para os pais católicos: quer perder o seu filho? Coloque ele na universidade. Principalmente se for uma universidade federal. É mesmo. Você perde já. Porque aí aqueles professores que estão lá dentro, tá, eles têm toda uma ideologia marxista, uma ideologia socialista, né, são todos vermelhinhos, e eles vão fazer a cabeça do seu filho. A não ser que ele teve uma base muito sólida, mas muito forte, ele foi muito edificado, de forma que quando ele escutar os outros professores, ele vai lembrar do pai e da mãe dele e vai dizer: não, meu pai não dizia isso, minha mãe não dizia isso, os professores estão errados, meus pais estão certos. Mas, gente, é muito difícil. É muito difícil. Não vou querer pagar para ver. Não pague para ver. Não pague para ver. Não, eu confio no meu filho não vai se corromper. O seu filho, que da cruzada eucarística, o seu filho, que é coroinha, o seu filho, que já está até dando catecismo, aí ele vai para uma universidade dessa e vai ser bombardeado por essas coisas todas, e aí ele volta para casa com a cabeça feita, achando que o pai não sabe nada, que a mãe não sabe nada, desculpe a palavra, mas que os dois são idiotas, né? É o que a gente ouve, né? Os dois são idiotas e que não sabem nada do mundo, que não sabem nada da vida, que a realidade é bem outra. Então, quer perder o seu filho? Coloca numa universidade. Agora, você pode dizer assim: mas então, vocês não podem ir para a universidade? O que vão fazer? Gente, tem tantas profissões.